galera, bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Não estranhem essa máscara que eu estou usando, porque eu vou falar de um filme que justamente o símbolo mais forte desse filme é esse tipo de máscara, que é claro que não é igual, mas eu peguei uma quase parecida. O review de hoje é um review muito especial, porque é um dos filmes de terror nazi zombie que eu mais gosto de todos os filmes de zumbis, assim. É o Shockwaves. Ele no Brasil é conhecido como Ondas do Pavor e Terror em Alto Mar. Eu tenho uma relação de muito carinho e nostalgia e lembrança desse filme, porque eu consegui assistir ele no Telecine Action. Então era uma noite bem chuvosa, assim, bem fria, uma noite bem gostosa para assistir filmes, né? E aí eu tinha selecionado lá para me avisar quando o filme ia começar. Então assisti com a minha mãe e foi bem legal, foi uma experiência muito boa e bizarra, porque até então eu não sabia da história, eu não sabia de nada, eu só tinha ido lá ver a sinopse no Telecine Action. E quando eu vi que tinha zumbis, eu não, vou dar uma olhada nesse filme, né? Esse filme foi produzido em 1976, ele foi dirigido pelo Ken Winderhorn, que é o mesmo diretor de A Volta dos Mortos-Vivos Parte 2. Parece que esse diretor adora esse tema de mortos e tal. Deixa eu tirar essa máscara aqui que é meio agoniante. Ele gosta muito desse tipo de tema, de mortos-vivos e tudo, então... E aquilo me chamou muita atenção. Bom, se ele dirigiu A Volta dos Mortos-Vivos Parte 2, então o filme no mínimo deve ser interessante. E, cara, desde o começo foi uma bizarrice atrás da outra, porque até então a história é super incrível, mas é daquelas histórias totalmente malucas, mas que envolve hidrofobia. Para quem tem hidrofobia como eu, tem medo do mar, então junta a hidrofobia junto com medo de nazistas, com medo de mortos ainda. Você já pensou ser perseguido por um morto-vivo nazista ainda? Enfim, e é disso que se trata a história. A história é de um grupo de pessoas que estão velejando num naviozinho. O navio não é lá em boas condições, né? Um senhorzinho lá, que é até interpretado pelo Carradine, John Carradine. É um senhorzinho muito legal, parece que ele é veterano nesses filmes, né, e tal também. Então ele leva esse grupo de pessoas para velejar. São 2 mulheres e acho que 3, 4 homens. E ele tem um ajudantezinho dele lá também, que é um carinha. Então eles ficam velejando e tal. E nessas viagens o motor do barco sempre quebra e arrumam de novo e ficam naquilo, né? Tem uns passageiros que não gostam muito dessas coisas, outros já levam na esportiva. Enfim, e numa bela tarde lá, eles estão tomando banho, outros estão lá no convés e tudo, e de repente o sol começa a ficar esquisito, uma cor meia tipo sépia, não tem aquela cor sépia de negativo? É uma coisa muito estranha. Eles veem aquele fenômeno, é como se fosse um eclipse do sol e não da lua. É uma coisa bem estranha. Eles veem aquela cor muito, muito esquisita, eles ficam sem entender que diabo que está acontecendo. Mas até aí tudo bem, anoitece, eles seguem viagem. E nessa mesma noite em que o sol apareceu bem estranho, com aquela coloração estranha, um dos ajudantes lá do senhorzinho tá controlando o barco e tal à noite, mas ele acaba não vendo um barco, um navio enorme, maior do que o deles, vem em direção a eles do nada. Então ele leva um susto, ainda tenta virar para não bater, e aquele navio meio que encosta neles, né, bate um pouco e eles caem lá dentro, o barco quase vira e tal, e ele fica incrédulo de onde que surgiu aquilo. O senhorzinho vem muito puto, né, porque como é que você não viu alguma coisa, de onde que você viu isso? E ele jura de pé junto com
a testemunha, que é a mina lá que tava conversando com ele, os dois viram o barco. Mas aí o senhorzinho tira sarro, fica falando, esse barco é fantasma, só pode, porque ninguém vê. Então de repente ele pega aquelas armas de alerta, né, para alertar no alto mar, e solta 2 fogos, e quando o fogo, aquele fogo vermelho cai, eles conseguem ver nitidamente o grande barco que tá lá no meio do mar. E aquilo é muito assustador, gente. Muito assustador, porque o filme já começa com essa exploração bizarra, assim, e junto com a trilha sonora. A trilha sonora aqui foi feita com maestria, porque causa mais calafrios do que o próprio filme. Uma trilha sonora feita naquele keyboard eletrônico, com poucas notas. O cara que fez a trilha sonora desse filme é incrível, muito incrível. Ele meio que pegou a mesma ideia do John Carpenter. É claro que o do Halloween John Carpenter foi feito no piano, esse foi totalmente feito no keyboard, com poucas notas simples, mas que tornam o filme todo uma coisa bem macabra. Essa trilha vai infiltrando junto com o suspense, e com que a cada cena que o filme vai correndo, com mais suspense, com mais cenas bizarras, isso vai gradativamente aumentando aquela tua tensão também, tu fica com medo. É uma música bem bizarra, não sei explicar, só vocês assistindo o filme mesmo. Então eles acham muito estranho esse navio, e quando amanhece o navio ainda tá lá, parece que ele submergiu do mar, totalmente acabado, abandonado. E o motor, para variar, do barco deles acaba pifando lá. Então, em contrapartida, eles encontram uma ilha logo perto desse navio, entendeu? Essa ilha é bem remota, parece uma ilha abandonada. Então eles seguem pra lá de canoa. Eles têm uma canoazinha e seguem, né? Um por um vão pra lá, e de repente eles acabam por se dando conta de que cadê o capitão, né? O senhorzinho lá. O senhorzinho desaparece do nada. Então eles vão pra essa ilha atrás do senhorzinho, pensando que ele foi lá caçar ajuda ou sei lá. E quando chegam até lá, o pior acontece. Eles encontram o corpo do senhorzinho lá, morto, afogado, ninguém sabe o que diabo que aconteceu. Então eles encaminham para esse lugar, parece que tem um hotel abandonado lá naquela ilha, entendeu? Uma ilha muito estranha, parece que houve assim, tipo uma tempestade lá, e o hotel tá totalmente abandonado, cheio de palha de coqueiro, assim, é como se fosse devastado, entendeu? E lá eles descobrem que tem um outro senhorzinho, que é o Peter Cushing. Pra quem não conhece, Peter Cushing é um veterano também de filmes de terror, por exemplo. Ele vive lá, e chegando lá ele diz, vocês têm que cair fora daqui até escurecer, ou de dia, tudo é perigoso aqui, é melhor vocês irem. Então eles ficam sem entender nada, né? Embora o senhorzinho dá lá quarto pra eles ficarem e tal, mas e eles ficam lá explorando o local e tal, mas o senhorzinho insiste para que eles vão embora. Então um deles acaba perguntando, então o que diabo que tá acontecendo, né? Não é pra ninguém vir aqui, Então ele acaba contando a história sobre um pilotão de nazistas que tinha um laboratório por ali, e ele inclusive era um dos médicos lá, um dos cientistas. Então ele diz que fizeram uma experiência com os caras que morriam na guerra, que eram nazistas. Então eles pegavam os corpos mortos desses soldados lá, sei lá o que, traziam para esse laboratório e faziam experiências com eles, porque eles queriam criar um soldado invencível, à prova de chuva, calor, que pudesse respirar dentro da água, que seria invencível e que seria o soldado perfeito para a guerra, entendeu? Olha essa experiência louca, maluca. Só isso já dá um medo da porra. E os soldados são nazistas e tudo. Então eles criaram esse soldado perfeito, violentíssimo, que mata e acaba com tudo usando as próprias mãos, entendeu? Eles são super violentos, são assassinos, foram criados para matar mesmo. E é claro que a experiência saiu do controle, então esses soldados mataram várias pessoas lá, e sobrou esse senhorzinho que tá morando na ilha.
E aí ele fala, bom, vocês têm que cair fora daqui ou vocês vão ser executados, né? Então começa a aparecer umas mortes lá de outros amigos deles, então eles veem que realmente a coisa é séria. E o ápice é quando eles veem o primeiro soldado que aparece emergindo, ou vários soldados emergindo da água, com esses óculos, totalmente com a cara desfigurada, a maquiagem é perfeita, muito boa e dá muito medo, a maquiagem é ótima. E então eles vão na busca de sobreviver e esses soldados vão a todo custo tentar matá-los, né? E eles de todas as formas tentam sobreviver nessa ilha. Gente, é formidável, a trilha é arrepiante, a produção é muito bacana, a ilha assim parece bem abandonada, bem bizarra, tem lugares assim abandonados, como se aquele lugar fosse realmente devastado. E aí eles correm por sobrevivência, porque esses caras não param nem um minuto. E o que é pior, eles vivem debaixo d'água, eles saem, emergem do mar e vão atrás dele. Ou seja, eles sobrevivem na terra, debaixo do mar, qualquer coisa, mas eles querem é matar. E as mortes aqui são terríveis mesmo, são de extrema violência mesmo. Mesmo eles usando as mãos, as mortes são bem legais, bem criativas. Você não vê sangue em nenhum momento, mas não deixa de ser arrepiante e bem forte as cenas. Tem cenas bem fortes mesmo que eu não vou contar, senão vai dar spoiler. Tem cenas que te arrepia mesmo, assim, pelo menos pra mim funcionou muito. E ele tem aquele quê de filme antigo, de 76, né? E o que torna ele mais bizarro ainda, entendeu? E foi um filme muito bem dirigido, muito bem escrito, produzido, a fotografia muito bacana. Essa edição aqui de Blu-ray tá espetacular, porque eles recuperaram vários negativos antigos do filme para restaurar, né? Parece que foi restaurado em 2K, se não me engano. Você ainda consegue ver aquelas linhas da tela de cinema, não tem? Porque eles tiraram do negativo original do cinema. Fizeram um trabalho muito bem feito, muito legal, muito bom mesmo. Enfim, esse filme aqui é pra você assistir sozinho à noite, no volume máximo, no escuro, porque é um filme realmente medonho demais. E eu fiquei muito feliz que eu consegui essa edição aqui em Blu-ray, porque, cara, eu já me apaixonei pelo filme imediatamente. E, cara, já no começo do filme mesmo já te dá uns calafrios, porque aparece uma foto preta e branca bem antiga dos soldados nazistas antes de morrerem. Eles estão tudo enfileirado e o cara começa a contar histórias sobre eles, sobre as experiências no laboratório que tornaram ele aqueles zumbis, querendo executar as pessoas e tal, perdidos naquela ilha lá. É uma coisa de louco, é um filme muito bem feito, muito bacana. Só vocês assistindo, tá? E eu dou a dica, fica a dica. No Brasil é conhecido como Ondas do Pavor e Terror em Alto Mar. Nos Estados Unidos, Shockwaves. Então é isso, eu quis fazer esse review, espero que vocês tenham gostado. Esse review eu vou dedicar ao meu amigo Felipe, do canal Almanac do Horror. Ele me pediu para que eu fizesse esse review, e como eu tô sugando muitas informações do making of, tô assistindo direto o filme, vendo e revendo, isso me aguçou mais para querer fazer esse vídeo também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, Felipe, e até o próximo vídeo.